Primeira pergunta. Primeira parte. Planejamento, definição. A avaliação restringe-se à prova ao instrumento usado para mensurar, desconsiderando o que precede a utilização desse instrumento e o que é posterior, ou seja, avaliar restringe-se ao momento da mensuração do objeto avaliado. Eu faço pergunta bonita, né? Ficou bonito, não ficou? Olha só. Já vou invadir alguns outros slides. Tá? A gente usa a palavra avaliação com mais de um significado. Um dos significados é esse que está aqui. Existe um momento de avaliação. Quando você fala assim, ó, semana que vem teremos uma avaliação, você, na verdade, está fazendo, na minha opinião, uma metonímia, uma troca da parte pelo todo. O que você está fazendo? Você vai aplicar uma prova, aplicar um teste, você vai fazer uma mensuração, vai coletar dados para poder fazer a avaliação. Tá certo? Mas quando você fala, semana que vem vai ter uma avaliação, você fechou um ponto fixo. Mas você vai escutar um monte de gente, pedagogo, galera, dizendo que a avaliação é algo que acontece ao longo de todo o processo. Isso é verdade. Mas daí vamos entender o que a gente chama de avaliação. Vamos tentar fechar. Continuo dizendo que é a posição minha. Tá? Avaliar, ó. Avaliar é o mesmo que julgar. Eu vou defender uma coisa. Primeira palavra julgar, o que está aí está como 2, essa julgar, formar conceito, emitir, parecer, opinião sobre. Julgar é algo que você pode não querer fazer, mas sobretudo na acepção de formar conceito, mesmo que você não queira, você fará. Tá? Eu defendo que julgar é da natureza humana. Tá? E é fácil defender isso. Tá? Fazer um julgamento é formar um conceito, formar uma ideia. Tá? Avaliar é o mesmo que julgar? Pessoal, se quiser tirar foto disso aí, não precisa não, tá legal? Eu disponibilizo esse material para vocês. Tranquilo, fica aí, é só pegar. Fazer um julgamento, olha só, você está fazendo uma comida, fazendo uma sopa, coloca a colher na sopa e experimenta para ver se tem sal, se está bom de sal ou não. Você julgou? Julgou. Você fez um julgamento. Mas daí você fez intencional. Agora, se entrar uma pessoa por aquela porta vestido de terno e gravata, tá? Todo mundo, sei lá como é que chama, mocinho, todo certinho aqui, entra por aquela porta, quando eu olhar, mesmo que eu não queira, eu vou formar um julgamento sobre essa pessoa que está entrando, uma ideia, um conceito de quem está entrando. Por quê? Eu tenho alguma coisa contra quem usa terno? Aqui eu tenho. Esse espaço não é espaço que as pessoas usem terno. Tá certo? A forma com que a pessoa fala, por que se deve falar correto? Aí, cara, bicho, preste atenção, porque agora eu vou dar uma aula de matemática. Tá, preste atenção. A forma de falar define em boa parte quem o cara é. Tá? E ontem mesmo está conversando sobre isso. Quem fala bem? Quem fala bem é quem consegue usar os diversos registros matemáticos em diversas situações. Eu não posso usar um monte de gíria aqui. Tá? Porque isso não é o espaço para fazer isso. Mas falo bem se eu souber usar um monte de gíria em outro espaço onde isso é cabível. Então você faz um julgamento pelo jeito do cara falar, pelo jeito... Você vive sem julgamento? Não. Por quê? Você nasceu com 5 sentidos, na minha opinião 6, tá? Porque o labirinto, sentido de equilíbrio, é o 6º sentido, na minha opinião. Você nasceu com os sentidos e esse sentido coleta informações sobre o mundo. Tá? A partir dessas informações, você faz julgamento. Tá? Esses julgamentos, que na verdade são avaliações são julgamentos a partir de dados coletados. Esses dados podem ser coletados de forma sistemática ou não. Mas você está coletando dados o tempo inteiro. Você está de olho aberto agora para coletar dados.
Você coleta os dados, cria conceitos, busca as informações que você tem no cérebro, tá? E processa isso gerando conceitos. Agora, para que você gera esses conceitos? A maior parte das vezes, para tomar decisões e agir. Por que eu falo que isso é da natureza humana? Porque se não for assim, você está morto. Os sentidos são feitos para que você sobreviva, para que você se adapte ao ambiente em que você está. Tá? Alguns são fantásticos, como a visão, mas, por exemplo, a audição tem algo de interessante. Você pode tentar tapar os ouvidos, que assim mesmo você escuta alguma coisa. O que é pior, a visão você está fixado. Você olha para onde você quer. A audição você não escuta para onde você quer. A audição, som around, você pega todo o ambiente. Se algum predador estiver se aproximando de você, você escuta, pode não ver. Isso foi desenvolvido pela própria natureza. Então, avaliar barulho, som, as informações que chegam, são feitas para você formar um conceito. Você escuta um rugido, você vai formar um conceito, você já conhece o que é isso. Tem um animal perigoso por perto. Tá? Você não vai discutir um rugido e falar, ih, uma borboleta. Você tem um campo de significação que te permite formar esses conceitos. Avaliar, para mim, conceito de avaliação de forma geral. Avaliar é formar conceitos a partir de dados obtidos, direto ou indiretamente. Sistematicamente ou não. Para atravessar uma rua, você faz uma avaliação. Você vai atravessar a rua, olha para um lado, te ensinam desde criança, isso é sistemático. Olha para um lado, olha para o outro, para decidir se você vai atravessar. Sua mãe falava, vê se não vem carro. Se não vier carro, você pode atravessar. Tá? E se vier? Se vier, você vai ter que decidir. Porque se você só atravessar a rua, se não vier carro, provavelmente você vai ficar do lado, em algumas ruas, do lado da calçada o tempo todo, porque vem carro sempre. O que você faz? Vê a distância do carro, a velocidade que ele está, o trecho que você tem que atravessar, faz uma avaliação e toma uma decisão. Vou ter que atravessar esse troço. Pode atravessar ou não. Isso é avaliar? Isso é avaliar. Acontece que no dia a dia, esse sentido de avaliação, no sentido geral, a gente usa com... As decisões que a gente toma normalmente recaem sobre nós. Se eu vou atravessar ou não a rua. Errei, se danou. Mas quem se arrebenta é você. Com que mão você vai abrir a torneira? Isso é automático, tá? Estou falando porque eu uma vez instalei uma torneira que abria do lado e como eu uso a mão esquerda, eu sou destro, mas eu uso muito as duas mãos. Eu uso a mão esquerda para abrir a torneira, porque normalmente com a outra eu segurando escova, qualquer coisa parecida, eu instalei ao lado da abertura do lado de cá. E meu sogro falou, você é maluco? Ninguém abre a torneira com a mão esquerda, abre. Tudo com focanhoto, abre com a esquerda. Tomar até decisões desse tipo, você vai ter que ter informações para poder fazer. Mas recai sobre você. Se você tiver que tomar decisões que recaem sobre outras pessoas, você vai ter que fazer avaliações, julgamentos que recaem sobre outras pessoas. Aí, normalmente, você precisa de uma licença social para fazer isso. Você vai ter que passar um período, normalmente, fazendo um curso, estudando como a coisa se faz. Juiz. Um juiz que julga e toma decisões que interferem na vida do outro, a sociedade tem que dar a ele o direito de fazer esse julgamento. E o professor precisa de uma licença para julgar os outros, porque nós vamos tomar decisões que vão interferir e decidir decisivamente na vida de muita gente. Então você faz um curso e tira uma licenciatura. Você acaba de ser licenciado para tomar decisões sobre a vida dos outros. E a prova que a gente usa? A prova é o momento de coleta de dados, de informações. Tá?